É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa de número 128. Somos um podcast do portal The Playoffs e você nos ouve através do feed do The Playoffs em diversos agregadores de podcast, sejam eles o Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, também no nosso canal do YouTube. Não faltam lugares para vocês nos acharem. Semana passada fizemos o preview da AFC West. Já temos aí para você ouvir no nosso feed preview da AFC West, da NFL e da NFC West. Então o Oeste já está concluído. Agora a gente vem para as divisões do Sul, começando hoje com a NFC Sul. Vamos falar, portanto, do New Orleans Saints, equipe que ficou em primeiro no nosso Power Ranking. O Atlanta Falcons, Carolina Panthers e o Tampa Bay Buccaneers serão assuntos a partir de agora, comigo e também com ele, diretamente de Boston. Qual a temperatura em Massachusetts, meu caro Rafael Fraga? Opa, como é que você tá, grande Miguel? Galera do USA na Rede. Hoje tá bom, tá bem quente aqui, preparando para o feriado 4 de julho, né, que é a semana que vem. O verão oficialmente chegou em Boston. Aqui no Brasil, cada estado está numa estação do ano, né? Aqui no Rio de Janeiro fez 32 graus hoje, em São Paulo a gente usa agasalho, e em Porto Alegre no Jogo do Brasil amanhã vai fazer 4 graus, então cada estado brasileiro vive uma estação do ano. Então cada um tá de um jeito. Cada um que nos ouve está de um jeito. Aliás, mandar um abraço a todos os países que nos ouvem. A gente, graças a Deus, ouvido por diversos países. A gente ouvido em Portugal, ouvido em Moçambique, ouvido nos Estados Unidos, em outras dezenas de países aí pelo mundo. Então, é muito legal saber que nosso conteúdo chega para pessoas de diversos países, certo? Com a gente também ela, Mia Mastrocolo. Ainda está longe o programa dos Packers, Mia. Hoje é dia de falar do nosso querido Falcons e dos times da NFC Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos escutando. Olá, Miguel, estamos aqui de volta para falar sobre as surpresas dessa divisão. Você vai provocar o Rafa já? Imagina, eu nem falei nada. Você que já está instigando uma certa rivalidade entre mim e o Rafa. Eu estou percebendo que você está querendo já instalar o caos. É que, se não me falha a memória, o Rafael Fraga disse que um desses times tratados de hoje seria uma surpresa na temporada passada, no preview. E você debochou dele. Então eu senti um certo ar de alfinetado. Eu vou me defender mais uma vez. Eu não falei que ia ser eu falei, esse time não é tão ruim como dizem que ele é. Mas era tão ruim quanto a gente disse que era. O que vocês riram foi quando eu falei, talvez que eu achava que o time era melhor com o Fitzpatrick do que com o Jameis Winston, e que se ele começasse a temporada 4-0, 3-4, seria difícil tirar. Aí vocês riram, porque os primeiros 4 times eram muito difíceis. Mas o time só teve 5 vitórias. Mas, se não me engano, acho que 3 foram nas primeiras 4 3 ou 4 foram nas primeiras 4 semanas. Eu queria muito trazer de volta a gargalhada que eu dei naquele podcast. Exato um ano atrás. Só que esse ano não tem Fitzpatrick, tá? Esse ano é com Jameis Winston do começo ao fim. Quero ver. Buccaneers é seu quarto time que a gente vai falar. Você tem tempo para pensar se você vai apostar neles como surpresa desse ano ou não. Então vamos começar com um time que não tem surpresa nenhuma, que é o New Orleans Saints, equipe que mantém aí o seu coaching staff e que no programa que fizemos, que também está no nosso feed, você que ainda não ouviu pode ouvir. Não me lembro o número agora, mas está um pouquinho para trás aí, foi logo depois do draft, o Power Rank que fizemos dos 32 times da NFL. O New Orleans Saints ficou em primeiro, muito por causa das movimentações na off-season. O time manteve a base, trouxe aí alguns jogadores importantes.
começando aí, mantendo o Drew Brees para mais um ano na tentativa de conquistar o seu segundo anel de Super Bowl. E tem uma mudança na linha ofensiva, né, Rafa, que protege o Drew Brees, que foi considerado uma das melhores na última temporada, creio que a melhor da NFC. Segue com o Terrell Armstead pelo lado esquerdo, com o Ryan Ramczyk, que faz um excelente papel como right tackle, Larry Warford e o Andrew Speed como os guards, só que a posição de center mudou, né? O Max Unger, que aí é um jogador histórico da franquia, se aposentou e veio na segunda rodada do draft o Eric McCoy. Acho que isso pode acarretar aí alguma mudança na linha ofensiva no começo da temporada, por ser adaptação, chegada do jogador da NFL já titular. Olha, poder pode, sempre, né? Quando você muda na linha ofensiva, ainda mais na posição de center, você pode ter ainda mais quando é um veterano, um cara como o Max Unger, você pode perder um pouquinho daquela liderança, mas não é um setor que me preocupa. Eu sei que você falou da NFC porque você tem um carinho por outro time que tem uma das melhores linhas ofensivas do ano passado, mas no meu ponto de vista, essa é a melhor linha ofensiva da liga, pelo menos no papel, foi do ano passado. E eu acho que tem tudo para seguir esse ano. Você tem 2 tackles que são All-Pros, no Armstead e o Ramczyk, né? E o McCoy por exemplo, quem eu queria como substituto do Sullivan nos Rams, né? Acabou que não deu certo, ele sobrou para os Saints e fortaleceu ainda mais o que é essa linha. Se não fosse ele, seria o Nick Easton, né? Que veio dos Vikings, e esse aí eu acho que seria uma baita de uma queda de rendimento, caso o McCoy não esteja pronto para já começar como titular. Eles podem ter um pouquinho de dificuldade com o Nick Easton, mas eu gosto muito do center que veio de Texas Tech, né? Então eu acho que o Ocon vai continuar sendo uma das melhores linhas ofensivas da liga. Pois é, e precisa, né? Porque o time release do Drew Brees é muito rápido, mas a linha ofensiva precisa ajudá-lo. Mia, para Tyrande veio o Jared Cook, que foi aí uma adição incrível, né? Você perde o Benjamin Watson, que era um jogador comum, que se aposentou, e aí parece que vai para os Patriots disputar essa temporada, voltou da aposentadoria. E o Jared Cook, que era a única coisa que salvava naquele ataque dos Raiders, vem aí para ser o tight end e ajudar muito o Drew Brees nos passes mais curtos, nos passes de segurança. Não, é mais uma opção na mão do Brees, que agora, que eu acho que vai dar, ele vai dar bom, acho que, mas tem aquele lance de encaixar que eu sempre trago. Então vamos ver, talvez tenha dificuldade nos primeiros jogos, eu acho que não. Vai ser uma OL muito forte de novo. E agora ele tem ainda mais essa baita opção, que é um tight end que a gente sabe que é muito confiável e que vai ser mais uma mão na roda para o Drew Brees fazer o que ele sabe de melhor, né? O Jared Cook teve 6 touchdowns, né, na última temporada, por uma temporada sabática que os Raiders fizeram. Ele é sempre um jogador que mais recebe passe. Pois é, 68 recepções, para um time que estava instável na posição de quarterback, que estava praticamente tancando, foi realmente um grande ano. Agora, Rafa, o jogo terrestre é uma incógnita, né? O Alvin Kamara segue sendo aí o grande líder e é um jogador que também é um wide receiver, né? Ele recebe ali os passes no slant e no flat, um jogador muito bom para isso, além de ser um dos melhores running backs da liga. Só que agora ele não tem mais o Mike Ingram para ser ali a dupla dele, né? O cara que vai para porrada, que cansa a linha, para o Alvin Kamara dar jogadas mais explosivas. Você acha que esse comitê formado aí pelo Latavius Murray, pelo Dwayne Washington e o Javarius Allen, que veio do Baltimore Ravens, vai melhorar, vai dar um upgrade nesse backfield? O upgrade não dá, não. Eu acho que o que pesou para essa saída do Ingram também foi o fato dele, ele ficou, se não me engano, 6 jogos sem jogar na temporada passada e deu pro Sean Payton testar esse ataque nas costas do Alvin Kamara. O jogo terrestre foi bem nas costas do Alvin Kamara e ele deu conta do recado, foi muito bem. Não é o tipo de jogador que eu me sinto 100% confortável botando o jogo terrestre todo nas costas dele, porque ele é bem mais leve. Eu acho que ele é um cara para 15 toques no jogo, por jogo, né? Então, não para carregar a bola 25, 30 vezes por partida. Mas, especialmente com a aquisição do Latavius Murray,
você tem um cara que fez isso muito bem nos Vikings, né? Até mais que a temporada passada. Nos Vikings ele fazia isso muito bem, sendo o cara que troca o ritmo do jogo, que, como você disse, cansa a defesa. Eu acho que vai ser importante o rendimento do Latavius Murray, que fez isso em Oakland também, na verdade, né? Foi quando a gente conheceu ele. Acho que o Piero chamava ele de Latão Murray, né? Eu gostava muito dele em Oakland. Então, acho que o time não perde muito com a saída do Ingram, porque o Sean Payton é muito criativo e tem muita qualidade no Alvin Kamara, mas perde aquela imprevisibilidade, porque os dois eram capazes de fazer várias coisas diferentes, receber passe, fazer o screen, jogar no slot, ou correr, né, por dentro, por fora. E agora não tem mais isso, porque o Kamara faz tudo, sim, mas o Murray não faz. E o Buck Allen também, que veio dos Ravens, é um cara com uma certa qualidade, já me ganhou uma liga de fantasy, por sinal, mas eu não acho ele tão habilidoso assim para ele não é tão versátil. Não é tão versátil, exatamente. Já que vocês falaram de versátil, o New Orleans Saints tem uma coisa que nenhum dos outros 31 times tem, né? Que é o Tyson Hill. O Tyson Hill, ele joga em qualquer posição no ataque. Ele joga de quarterback, que é o que ele era para ser, né? E ele lança algumas bolas de vez em quando no playbook do Sean Payton. Ele joga de running back, joga de fullback, se precisar bloqueia também, joga de wide receiver. Ele joga de qualquer coisa. É só você tacar a bola na direção dele. Então, e assim, ele era uma novidade no ano passado, né? Agora tem toda uma preseason para ser treinado, para ter mais opções com ele, e por outro lado tem toda uma preseason para ser estudado. Tyson Hill pode ser um fator aí no time do Saints, porque é algo que ninguém mais tem. Pode ser o diferencial, mas ele tem que ser bem aproveitado, tem que ver como que ele vai ser desenvolvido aí, né? Ele é um cara que dá para você usar, como você falou, de qualquer forma. Então ele pode trazer a versatilidade que o time precisa, mas você precisa fazer ele ser bem aproveitado. Não adianta só tacar ele lá e benza a Deus. Mas foi, né? No playbook da temporada passada, em vários momentos ele se fez útil, né? Exatamente. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento dele. O Sean Payton sabe que com a bola nas mãos ele é um cara perigoso, né? Ele, pela versatilidade, as opções que ele dá em trick play, ou até de fazer um simples, mas o medo de um trick play faz a defesa ter que contabilizar por ele em campo. Então, é claro, repito, com um head coach com a criatividade ofensiva do Sean Payton, ter esse tipo de jogador sempre é um perigo. Não vejo ele sendo o diferencial do time, ou um cara que vai chamar tanta atenção, não. Mas em certos momentos, em partidas complicadas, você tem esse coringa na manga, pode vencer 1 ou 2 jogos na temporada, assim, para os Saints. E os wide receivers da equipe, Michael Thomas, né, que ainda não renovou, né? Tem esse detalhe, ainda não renovou. Pois renovar logo, porque ele é o melhor wide receiver da NFC. E tá na briga ali entre os melhores wide receivers da liga, e se você olhar o resto do time, não tem muita coisa. Então deveriam renovar logo com ele, para não correr o risco de ficar naquela brincadeirinha de franchise tag e perder, porque sem ele fica complicado pro Drew Brees. Eu acho que eles vão ceder, e eu acho que o que está acontecendo é que o Michael Thomas está tentando ganhar mais dinheiro, porque ele sabe que os Saints estão na mão dele, né? Sem ele, esse grupo de wide receivers aqui fica muito comum, né? Ted Ginn, que é uma big play a cada 3, 4 jogos, né? Um cara não consegue ficar saudável, né? Não consegue ficar saudável. O Austin Carr, que veio dos Patriots, é muito comum. E Tre'Quan Smith, Cameron Meredith, não veio ninguém do draft para essa posição. Então eles estão na mão do Michael Thomas. Exatamente, por isso que eu digo, era melhor tentar acertar isso logo, porque senão eles vão se complicar. Não pode correr o risco de perder esse jogador. E tem a extensão do Julio Jones que vai chegar, teve essa do Antonio Brown agora, o Tyreek Hill a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, assim, o mercado tá aumentando o preço do Michael Thomas. Daqui a pouco
vai ser difícil. Tem outra, se o Drew Brees decide se aposentar, será que ele fica em New Orleans ou ele vai caçar outro lugar? Isso aí é meio complicado. Eu acho um vacilo do front office do Saints dar lockdown nesse jogador agora logo. Partindo para o outro lado da bola, a equipe joga aí, inicialmente, pelo menos no papel, né, no sistema 43, né, com o Cameron Jordan e agora mais um ano do Marcus Davenport, né? Já não é mais o seu ano de calor, a gente espera que ele mostre muito mais. O Malcolm Brown, ex-Patriots, é o nose tackle junto com o Sheldon Hankins. É um pass rush de respeito, né? Bastante, especialmente Cam Jordan e o Marcus Davenport, né, que decepcionou um pouquinho no ano passado. Ainda foi para o time All-Rookie, mas esperavam mais dele. Mas eu acho que essa dupla tem tudo para fazer barulho e a aquisição do Malcolm Brown também ajuda bastante. Tem um cara mais veterano para ancorar ali o interior desse pass rush. Não vejo nenhuma fragilidade nesse setor do time para o Saints, não. Aí, completando o front seven, os linebackers são o A.J. Klein do ex-Carolina Panthers, o Alex Anzalone e o Demario Davis, que veio do New York Jets, né? Aí um pouquinho abaixo, né? E complete. Não, pode falar, Miguel. Já para emendar a secundária já. Eli Apple e Marshall Lattimore, que para mim aqui está o problema, né? A incógnita. São dois jogadores que são muito inconstantes. Eu acho que o Eli Apple é até mais ruim do que inconstante. Então, o Eli acho que Apple é lamentável. Ele é lamentável, né, ali nessa posição. Ele, para mim, é claramente um problema e não apenas não. Eu discordo. O Lattimore é um ótimo corner, é jovem ainda, Sim. terceiro ano dele na liga. Vai ser o terceiro. Pois é, o Eli Apple dos Giants era horrível, dos Saints não. Então, essa galera toda de Ohio State aí que tem nessa secundária, o Von Bell, o Eli Apple, o Lattimore, essa galera toda já se conhece muito bem. Eu acho que essa secundária é muito forte. No grupo de linebackers eu vejo um certo problema, né? Não tem ninguém muito consistente. E a gente não sabe como é que o Demario Davis veio, mas essa secundária não me preocupa não. Até o P.J. Williams, né, que tem mais como um nickel corner, eu acho que é um cara que consegue jogar em alto nível. Eu não vejo facilidade nenhuma nessa secundária não. Até acho que o Champeito vai jogar muito em nickel, né? Porque como os linebackers não estão muito bem, que ele vai tentar reforçar mais a secundária. Vamos aguardar. E o kicker é o Will Lutz, né? Que é um jogador inconstante, mas que está aí há muito tempo. É outro jogador que o torcedor do Saints já está acostumado. Mia, para que briga o Saints? Acho que é uma pergunta óbvia, né? Vai brigar pela divisão, com certeza. Deve levar a divisão, que essa divisão tá né, uma coisa assim meio capenga, mas com certeza deve levar a divisão sem maiores problemas. E quem sabe o time esse ano não vai, já que tá batendo na trave faz 350 anos. E aí, Rafa, dá esse ano? Dá sim, dá e bem. Um dos times mais fortes da temporada passada, que eu acho que só se fortaleceu para essa temporada de 2019. Espero um time que vai brigar para ir para o Super Bowl. Já são 2 anos consecutivos, né, chegando no NFC Championship. Ano passado perderam de uma forma polêmica para o meu querido Rams. Espero um revanche esse ano no NFC Championship e com resultados sem nenhuma interferência de arbitragem, para não ter reclamação e não ter voodoo de New Orleans também para o Super Bowl do meu time. Você acha que o voodoo porque isso não foi voodoo, não, foi justiça divina. Divina não, né? Voodoo não é divino, mas tudo bem. É verdade. Mas então, não foi voodoo, foi justiça divina, são coisas diferentes. Presta bem atenção. Você fica com divindade, eu continuo falando que foi voodoo, mas tudo bem. Cada um vai no seu, né? O que vai ser interessante é esse começo, né? Vai jogar com o Houston Texans na primeira semana, com o center novo contra essa defesa, contra esse pass rush dos Texans, e depois sai para jogar com o Rams e Seahawks. Então,
comecinho da temporada vai ser interessante. E a gente tem que lembrar que os Saints sempre começam devagar, né? Eles são meio Boca Juniors, né? Sempre começam devagar. Quase perderam para os Browns ano passado, perderam para os Buccaneers na primeira rodada, tomando 51 pontos. E isso custou muita coisa, né? Então o time precisa ter a primeira colocação geral para poder jogar em casa. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos agora para o Carolina Panthers. Aí é que tá, né? Carolina, mais uma vez com o Ron Rivera na corda do pescoço, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o último ano dele. O time começou tão bem ano passado, parecia que ia para os playoffs com tranquilidade, e de repente o time desandou a perder. E aí, no final, acabou sem chances de pós-temporada. Segundo ano do Norv Turner como coordenador ofensivo, Eric Washington é o coordenador defensivo, só que aqui paira a dúvida, Rafa. Cam Newton jogará essa temporada? Porque é o seguinte, as notícias que saíram recentemente é que o Cam Newton foi liberado, né, da sua lesão no ombro para poder jogar o minicamp agora, que começa essa semana. Só que eu não sei se isso é uma notícia para vender ticket, né? Porque se você fala que o Cam Newton não vai jogar, você não vende tickets, você não esgota os seus tickets para a temporada. E o time perde muito dinheiro. Então, às vezes, é só uma notícia para vender ticket. Eu não sei se é isso ou se o Cam Newton vai para o jogo. As conversas que a gente tinha escutado alguns meses atrás era que ele não ia jogar essa temporada. E agora mudou drasticamente a conversa. Então, foi igualzinho com o Luck no ano retrasado. Exatamente o que eu ia falar. Lembra muito a situação do Andrew Luck em 2017. Então eu não vou apostar que ele vai jogar, não. Fica naquele empurra-empurra até agosto, né? Pois é. Aí ele vai estar pronto daqui a um mês ou 2. Aí teve algum problema, no final das contas acaba a temporada e o cara não joga. Porque senão não vende ingresso, eu entendo isso. É meio que enganar o torcedor, mas são business, né? Tem que fazer isso. Só que eu não vejo o Cam Newton jogar, e se jogar, eu não vejo ele jogar nas melhores condições. Acho muito difícil arriscar desse jeito. Muito por muito pouco. Você meter o Cam Newton para jogar sem estar saudável com uma lesão dessa. E a gente já viu o quanto que o Cam Newton já fez isso antes e o quanto ele cai de rendimento com essas contusões, né? Não é um cara que tem, assim, no braço, vamos dizer, só, aquele quarterback consegue resolver só com o braço. Então ele tem as suas deficiências e ainda com o problema que ele tem, eu não vejo um Cam Newton jogando em alto nível em 2019. Ele pode até jogar, mas em alto nível não. O interessante é que, se eu não me engano, eu não tô com a lista aqui na minha frente agora, tentando achar aqui, mas eu acho que eles draftaram o Will Grier nesse draft, né? Na terceira rodada. Que é um quarterback que me agradava muito na faculdade. E se o Cam Newton não jogar, dizem que ele já está até preparado, é um dos quarterbacks mais preparados, né, para começar na semana 1. Quem sabe ele não até põe um esquenta aí nessa titularidade do Cam Newton. Tava na hora de alguém pôr um fogo nesse banco, né? Peraí, mas eu ia perguntar para vocês. É um cara que já foi pro Super Bowl, já foi MVP até, mas é um cara que para mim é uma decepção, porque eu esperava que a carreira dele fosse brilhante saindo da faculdade. O negócio é que ele nunca se recuperou das pancadas do Von Miller que ele tomou aquele ano. Nunca mais ele... Não, mas é sério, ele nunca mais conseguiu jogar do mesmo jeito. Pois é. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, o Rafa já colocou o Will Grier aí como substituto, até um jogador que possa ser titular no futuro. Então, para vocês, não tem briga entre ele e o Taylor Heinicke por essa posição, caso o Cam Newton não jogue? Não. Nenhuma. Zero chances. Porque não, briga vai ter, porque faz parte da competitividade do esporte, mas eu não vejo. Se o Grier não conseguir ser titular diante do Taylor Heinicke, é melhor ele se aposentar logo, porque não vai conseguir ser titular de ninguém, né? Pois é, mas ele tá chegando agora. O cara já tá um pouco na liga, enfim. Igual vai virar o McCarron lá em Cincinnati. Nossa senhora, ai, que horror! O cara que não consegue botar uma pressão no Andy Dalton não vai. Bom, isso é muito verdade. Não consegue ganhar do Taylor Heinicke, você vê que não é quarterback de NFL, simples assim.
Pois é, então o Will Grier pode ser aí a novidade para essa temporada. Então, vamos aguardar. A gente vai ter programa sobre Fantasy em agosto, a gente vai poder falar mais sobre isso, então a gente pode ter o Will Grier. E você acha que o estilo de jogo muda? Porque isso muda tudo, né? O Ken Newton é um jogador que, apesar do Norv Turner ser um coordenador ofensivo que força mais o passe, é mais tradicional, gosta de pocket passer, o Ken Newton é um cara que resolve mais com as pernas, que não gosta muito de passes longos. Não é isso. É um quarterback mais móvel, que tem uma capacidade muito forte, atlética, de ganhar jardas. Ele fisicamente é absurdo, com certeza. E que prefere passes mais curtos, rotas mais curtas, né? O Will Grier muda esse estilo de jogo? Então, você já falou tudo. Eu acho que é o ataque do Norv Turner. A intenção do Norv Turner é transformar o Cam Newton em mais um quarterback de pocket. Então o ataque já é montado para reduzir um pouquinho essas liberdades do Cam Newton de sair correndo com a bola. Então acho que o ataque não muda, não. Agora vamos ver se roda melhor com o quarterback no estilo do Will Grier. Que tem um baita de um braço também, é um cara muito inteligente, e eu acho que o que atrapalha o Cam Newton é a falta de inteligência de jogo dele, que às vezes ele toma algumas decisões bobas, alguns riscos que ele não precisa de tomar e acaba prejudicando o time. Então, um ataque que às vezes funciona melhor com um quarterback que é de um nível inferior, mas que funciona melhor no que o time quer fazer. A linha ofensiva, olha, é uma incógnita impressionante, né? Porque essa linha ofensiva, nas 9 primeiras semanas, parecia ser uma das melhores da liga, tanto em números quanto em desempenho. Só que aí, daquele Thursday Night com os Steelers em diante, desandou. O time todo desandou, mas a linha ofensiva desandou de um jeito. Né? Então, vamos ver aí, o Matt Paradis veio do Denver, você tem aí o Darrell Williams, o Try Turner, o Greg Van Roten e o Taylor Moton. Eu não sei o que esperar dessa linha ofensiva. Veio o melhor center disponível, que era o Paradis, né? Então talvez ele acerta um pouco essa linha ofensiva, mas também é um fator que me preocupa para a temporada. E como que vai ser um QB que chegou agora com uma linha ofensiva que a gente não sabe o que vira? Sim. Também não adianta você tacar o guri lá e deixar ele tomando pancada loucamente, porque a gente já viu essa história antes. Não é uma linha ofensiva horrorosa, mas é uma linha ofensiva que a gente não sabe como vai ficar. Que tem potencial para ser uma das melhores da liga, mas que de repente desanda. Sei lá. Outra incógnita está na posição de wide receivers, né? O time perdeu o Devin Funchess, e apesar de temporada passada nem estava recebendo tantos passes assim, teve problemas com lesões. Só que não repôs a altura, né? Trouxe o Chris Hogan, que é um jogador completamente diferente, né? Um jogador de rotas em transição, de cruzar o campo, e aí tem o DJ Moore e o Torrey Smith, que já estava lá, dos Eagles, e o Jarius Wright. Eu acho um corpo de wide receivers bem meia boca para um QB novo. Eu acho que é muita mudança de uma vez só nesse ataque. E a gente vai ter que ver se isso aí vai encaixar. Vocês acham que o Chris Hogan vem para fazer um papel mais protagonista, por ser um jogador que se destacou nos Patriots? É um cara que se machuca muito também, né? Inconstância, fisicamente inconstante, na verdade. Outra posição que é incógnita, tight end. Greg Olsen, Rafa. A gente achou que ele já ia se aposentar no passado, né? E não aconteceu. Só que é um cara que vem, joga 1-2 jogos e sai. E aí, a maioria da temporada você vai ter que contar com o Ian Thomas. O físico do Greg Olsen não aguenta muito mais longe, não, viu? Não. Antes que fique todo mundo grilado, que não sei o que, não é agorando nem nada, mas ele tem olha o histórico e o tamanho do histórico de lesão que ele tem. Eu não caio mais no erro de draftar ele no Fantasy, mas nem só sobre ele. Não, é bem por aí, não dá. É pegar pra perder dali 2-3 semanas. Pois é. Então, ele tá chegando no limite dele físico mesmo. É um jogador muito acima da média, é um jogador sensacional, que fez muita diferença no time, mas a gente tem que olhar fisicamente. Olha o que o Gronkowski fez. O Gronkowski se aposentou
simplesmente pelo físico. Então, diante de todas essas incógnitas, vamos à única certeza que os Panthers têm no ataque, que é mais uma vez o Christian McCaffrey, né? Que vai fazer aí esse backfield com Cameron Artis-Payne, ou seja, praticamente sozinho. E também tem aí a chegada do Jordan Scarlett, que veio na 5ª rodada do draft. A gente pode esperar mais um grande ano do McCaffrey? Eu acho que vai ser o principal componente disso aí, né? Não tem outra escapatória, não tem pra onde correr. É uma pena, né? É um excelente jogador, mas diante de tantas incertezas é difícil acreditar que esse ataque vai produzir muitos pontos nessa temporada. Então vamos por outro lado da bola. O time do Carolina joga também no 4-3, né? Bruce Irvin, de defensive end, e o Brian Burney, né? Que foi uma das melhores escolhas desse draft. Caiu aí para a escolha 16 dos Panthers. E pelo meio dois ótimos jogadores, né? O Dontari Poe, já jogou nos Chiefs, estava no Falcons, e o Gerard McCoy, que veio do rival Tampa Bay Buccaneers. O pass rush eu acho muito bom. Eu acho que dá para segurar bem a marimba, se o ataque produzir, acho que a defesa dá conta de segurar ali, o pass rush vai dar conta de segurar bem. E eu acho que, assim, pelo menos é um lugar que você olha e você não fica, meu Deus, o que vai virar isso durante a temporada? Não, e você tem o Mario Edison também, que fez aí ótimos jogos na última temporada para rotação, para revezar com o Irving e com o Burns. Você tem um pass rush muito forte. Os linebackers têm... Diga. Não, você ia falar, acho que depende muito da entrosação do McCoy, né? Nesse sistema. Acho que se o McCoy conseguir jogar em alto nível e o Brian Burns render logo de cara, né, o Homem-Aranha, aí você pode ter um baita de um pass rush de Carolina também, mas vai depender muito do encaixe, né, desses jogadores ali, especialmente o McCoy, que pelo que a pesquisa disse, o problema dele em Tampa Bay é que ele não seguia as instruções, né, o negócio dele era sair correndo para cima do quarterback, e isso é coisa fatal para o jogador. Isso é o tipo de coisa que me faz querer dar na cara do jogador. Porque aí você atrapalha mais do que ajuda. É bom, você pressiona o quarterback, consegue um sacks. Tipo, a gente te chama de caçador de quarterback, mas não é para você fazer isso literalmente. É o que dá o salário dele, né? O que aumenta a renda dele, mas o que atrapalha o time também. A gente viu muito disso em Tampa Bay nos últimos 2 anos. Na posição de linebacker, pelo meio, Luke Click, que é aí por anos o melhor jogador dessa posição. Jogador formidável, com uma leitura de jogo impressionante, muita agilidade, só que também está começando a conviver com lesões nesse momento da carreira, né? Ele que entrou na liga em 2012. O Shaq Thompson e o Antoine Williams. Eu acho um grupo de linebackers bacana. Bom. O Luke Kuechly é o que levanta o nível, né? É um dos melhores, se não o melhor linebacker da NFL. Se ele conseguir se manter saudável... Outro problema constante. Exatamente. Você tem um baita de um grupo, mas sem ele, aí você tem um certo problema, né? Os problemas dele são nas costas, né? Isso aí costuma ser recorrente. E com a cabeça, né? Ele tem problema com contusões também. Já disse que se ele sofrer mais uma contusão, ele vai se aposentar. Então tem que sempre ficar de olho nisso. Ele já não falou isso nas últimas 2 vezes que ele teve? Eu só vi na última. Na última não vi, não. Talvez ele esqueceu, mas né? Ele é um cara que já... Pois é, mas ele é um cara que já sofreu várias e que eu acho que, assim, ele realmente, fisicamente, também tá chegando no limite. E, assim, os jogadores, eles não querem mais... Eles estão, tipo assim... Chegou aquela época de jogador que se estourava inteiro e não tava nem aí. Os caras não querem mais isso. Tem uma velhice legal, né? Agora, na secundária, aí é que tá, né? Você tem o Dante Jackson, Rashan Gaultier, Eric Reed e James Bradbury. Rapaz. Quem? James Bradbury. É o cornerback da equipe. É complicado. Não sei nem o que dizer, só sinto. É difícil. Olha, kicker, Graham Gano,
que também é outra inconstância absurda, é outro cara que não dá para confiar. Olha, sinceramente, pelo que briga o Carolina Panthers, Rafa? Briga pro Christian McCaffrey ser o jogador número 1 do Fantasy esse ano. Fora isso, mais nada. Briga para não passar vergonha em alguns momentos. Briga para cumprir a tabela sem matar seus jogadores e sem Greg Olsen e o Luke aposentado até o final da temporada. Vai brigar por esse tipo de coisa, porque com o Saints não vai brigar, não. Eu acho que se tudo der errado, porque são incógnitas podem dar certo ou podem dar errado. Se tudo der errado, isso pode virar um tank na parte final da temporada, hein? Isso aqui pode virar um tank. Pode virar um tank para o time ter escolha top 5 no próximo draft. Hein? Tá na hora de começar a reformular esse time já. Não dá mais pra você ficar assim. Você tá com muito. Você tá com muitos de despedida jogadores. Do Ron Rivera, né? É isso que eu ia falar agora. Você tá com muitos jogadores no seu limite físico, que assim, o final da carreira tá chegando e é inevitável. Não dá mais pra gente falar, não, você tá sendo pessimista. Não, é inevitável. Os caras estão no limite físico e não vão ficar por muito tempo. Então tá na hora de pensar assim, em reconstruir esse time do que esperar tudo desandar pra você começar a fazer alguma coisa, como certos outros times. Eu acho que esse ano o torcedor do Panthers não pode ter muitas expectativas, não. Se algo positivo acontecer, se surpreenda, mas não entre com expectativas. Atlanta Falcons, minha gente, um time que não dá nem para avaliar a temporada passada, né? Porque os Falcons perderam todo mundo da defesa, né? Já perderam o Deon Jones, que é o principal linebacker do time no primeiro jogo, e depois uma sequência interminável de lesões. O Julio Jones teve um ano irreconhecível. Então, não dá nem para falar do Matt Ryan dos Falcons da temporada passada. Agora, o time traz aí um reforço no coaching staff, Rafa, que é o Dirk Koetter, né? Ele que era o head coach dos Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers foi o melhor time em jogo aéreo da última temporada, acredite se quiser. Teve jogos que chegou a ter a marca de 500 jardas. Só não tem ponto. Mas é um time que produziu muito ofensivamente, até nos últimos anos também. E o Dirk Koetter chega no lugar do Sarkisian, que foi um fracasso, né? Como coordenador ofensivo. Eu acho que isso já é uma belíssima notícia para o torcedor do Falcons. Mais ou menos, porque, bom, é óbvio, o Sarkisian foi uma bela de uma queda do Kyle Shanahan, né? Que levou o time no Super Bowl com um ataque eletrizante, que realmente tinha tudo para revolucionar a NFL. O Sarkisian não, mas o grande problema do Sarkisian é que ele não sabia jogar na red zone, se perdia, o time ia bem até chegar na red zone e ele só fazia merda, e é o que o Dirk Koetter fazia de melhor em Tampa Bay. Eu nunca gostei do Dirk Koetter como head coach, eu sempre achei que ele era o ponto fraco, eu acho que ele desperdiçou o que era uma ótima safra de Tampa, que o time tinha talento para ir longe e nunca conseguia sair da mediocridade, eu acho que muito graças ao Jameis Winston e ao Dirk Koetter. Então não estou muito empolgado com essa contratação, não. Claro, tem cara que rende muito bem como coordenador e não rende nada como head coach, isso pode ser o caso dele, não sei, mas eu não vejo como um upgrade automático do Sarkisian, não. Eu sei que a gente tira muita onda com o Sarkisian, porque ele caiu de rendimento do Kyle Shanahan, mas eu que vi o grande problema dele mesmo é uma incompetência no red zone, porque o ataque fluía, só não conseguia pontuar e fazia besteira ali na hora de fechar o drive. Então, como eu não vejo o Dirk Koetter fazendo isso muito bem, eu fico com uma certa preocupação de que o time vai continuar com os mesmos problemas em 2019. Estou curioso para saber se tem mudanças aí no jogo do Matt Ryan. A gente tem que lembrar que isso aqui vai ser um ano de adaptação. Eu acho que eles não podem ter um ano de adaptação, honestamente. Não, você não pode se dar o luxo disso, mas vai ser isso, vai ter que ver se vai virar alguma coisa, se vai encaixar alguma coisa aí, senão vai ter que continuar mudando peça até alguém encaixar alguma coisa. Mas é um ataque bom, é um ataque que não precisa mudar muito, é um ataque que só precisa concluir as jogadas na red zone, é um ataque que produz demais. Só precisa fazer ponto. Exatamente, mas é um ataque ótimo, ele só não faz ponto, porra, e não dá. E o seu principal wide receiver não faz touchdown, Exatamente. Exatamente. Tipo,
Como que você me fala isso e você me fala isso em seguida? Que o seu principal cara ali não faz ponto. Pô, o Julio Jones foi fazer o primeiro touchdown na semana 8, na semana passada? Não teve um negócio assim? Sim, demorou muito. Foi ridículo, né? Então, mas isso, de novo, é o play call. Não é que o Julio Jones tem uma deficiência na red zone, jogada. Não, o ataque é muito longa, era que o play call era demais. E tem assim, outro, né? Sem o Tevin Coleman agora, fica muito em cima do Devontae Freeman, é uma linha ofensiva com bastante turnover também. Então tem alguns pontos de interrogação, mas eu acho que não pode ser um time que vai andar para trás ofensivamente para tentar se reconstruir. Mesmo porque não tem como, né? Porque depois aí do você, passado é difícil. Exatamente, você vai perder regredir. Isso aí você perde os melhores o auge dos melhores jogadores que você tem. Vai ter que começar a distribuir contrato novo, perder algumas peças, alguém vai ter alguma recaída. Aí vai passar a janela do Super Bowl dos Falcons, eu acho que é os próximos 2 anos. Aí sim, se não deve conseguir fazer nada, tem que começar a reconstruir. O time tá assim, saindo do auge e há 2 anos de uma reconstrução, concordo plenamente. Acho que o time tem que ir pro all-in mesmo e buscar o título. Porque tem competência para chegar longe, né? O Matt Ryan é um QB excelente. E agora sim, vamos tratar setor a setor. Running backs. O Devonta Freeman não tem mais o Tevin Coleman, mas tem o Will Smith que teve aí uma crescente e agora vai ser esse segundo homem. Você acha que ele tem capacidade para substituir o Coleman? Não. Eu vi isso no ano passado, teve alguns jogos que ele jogou até bem, eu até troquei ele com você no Fantasy, Miguel, não sei se você lembra. Sim. Mas é um cara que foi muito inconsistente. Eu acho que ele é inconstante. Exatamente. Muita inconsistência. Aí fica meio difícil. E o Freeman com os problemas de contusão, o Freeman, quando ele entrou, ele me surpreendeu demais. Foi muito bem, eu achei que ele seria um dos principais running backs da liga, mas ele foi caindo, né? E nos últimos... na temporada passada sofreu muito com contusão e agora eu já já não é mais uma certeza, uma garantia. Então, vamos ver se ele vai aguentar, ainda mais sem a sombra do Tevin Coleman, que ajudou muito ele nesses primeiros anos de NFL. Agora, essa linha ofensiva, hein, gente? Tudo bem. O lado esquerdo e o meio continuam bons. O Alex Mack é um ótimo center, você tem o Jake Matthews, o James Carpenter tem a linha de sempre. Só que do lado direito teremos 2 calouros que vieram no primeiro round e nenhum dos dois estava no top 5, né? Não sei nem se top 10 das linhas ofensivas da classe, que é o Quinn Lindstrom, que é o guard, e o Caleb McGarry. São as 2 escolhas do draft que eu menos entendi, foram esses 2 linhas ofensivas na primeira rodada, sendo que tinha muito cara melhor. Vai ser aonde os rivais vão explorar essa defesa do ataque. Eu concordo 50%. O Chris Lindstrom, para mim, era o melhor jogador de linha ofensiva desse draft. Pelo menos um dos melhores. É verdade? Nossa. O Lindstrom era o meu sonho para os Rams, era o Chris Lindstrom no primeiro round. Era um dos poucos jogadores que eu ficaria satisfeito em escolher logo mesmo, até subir um pouquinho para escolher ele. Então eu acho que ele vai dar muito certo. O McCarry não, o McCarry foi uma grande surpresa, né? O que pesou bastante é que, pelo visto, no Senior Bowl, os dois fizeram uma amizade muito grande, né? E os Falcons acabaram apostando nessa sintonia dos dois. Então talvez eles entrando junto para a NFL pode ser uma dupla aí que faça barulho, né? Claro, é um incógnito porque são 2 calouros e jogador de linha ofensiva no college, primeiro ano de NFL, é que a gente fica sabendo mesmo. O cara pode ter toda a promessa do mundo e não há... Não adianta o hype. Mas eu tenho confiança de que eles fizeram bem, pelo menos com a escolha do Lindstrom. O McGarry ainda tem um pé atrás dele. Eu não gostei do James Carpenter. O James Carpenter, eu não sei como é que ele consegue contrato de NFL ainda. É um cara que sempre decepciona. Pois é, mas vem aí para mais um ano experiente James Carpenter como guard. Agora, corpo de recebedores: Julio Jones, Mohamed Sanu, Calvin Ridley, que é um jogador extremamente ágil,
extremamente imprevisível. E o Austin Hooper, que é o tight end. Eu acho um corpo de recebedores bom. Muito bom. Ótimo até. Não, é um corpo de recebedores com versatilidade, com explosão física. E se completa. O mais importante é que se completa. É um time de basquete, né? Você tem um cara alto como o Julio Jones, você tem o Mohamed Sanu, que executa muito bem as rotas eficazes, você tem o Calvin Hitler, que é muito rápido, então você tem e o Austin Hooper, que é um cara para rota fly, um cara para segurança também. Você tem aí jogadores que se completam. Por isso que eu acho que se o jogo do Carter acertar, é para chegar longe. Outra coisa que me assusta, ele teve isso em Tampa, né? E ele não conseguiu fazer o time andar para frente. De novo, ele recebe um time. Agora a diferença é o quarterback, né? Ele tem um quarterback bem melhor que o Jameis Winston. Mas ele não soube aproveitar das suas armas, hein? Vamos ver se em Atlanta, agora sem a pressão de ser o head coach, ele vai conseguir aproveitar as armas que ele tem. E isso ele tem bastante. Como você falou, cada recebedor faz alguma coisa muito bem e fazem outras coisas bem. Então eu acho que é um time muita versatilidade e você pode fazer um estrago em praticamente todas as defesas da NFL. Se ele conseguir fazer o Julio Jones brilhar que nem o Mike Evans brilhava, já vai ser muito bom. Agora, indo para o outro lado da bola, o time também, outro time da divisão com 4 jogadores com a mão na terra, Vic Beasley de um lado, o McKinley, Takarius McKinley do outro, Drillin Shenat e o Greg Jarrett, que é o grande nome desse pass rush como defensive tackle. E aí, Rafa? Olha, a ideia do Dan Quinn é voltar esse time com aquela linha que pressionava muito bem, né? Eu gosto muito do Grady Jarrett, eles botaram o tag nele, não sei nem se ele já assinou, né? Mas é um cara que pode fazer um belo estrago ali pelo interior. Eu fico com a minha dúvida com os jogadores de ponta, né? O Vic Beasley é um cara que tem uma certa qualidade, mas eu sempre acho que ele está prestes a dar o passo para frente para ficar na elite e nunca consegue chegar lá, ou pelo menos não pressionar o quarterback com consistência. Então eu vou esperar para analisar esse front seven, mas o Dan Quinn sabe desenhar defesas muito bem e a missão dele para essa temporada é transformar os Falcons de novo em um time que bate muito forte, pressiona o quarterback, que é o bully, né, diante das linhas ofensivas, mas eu vou esperar para ver. Linebackers, Devondre Campbell, Dion Jones, que é fantástico, e o Forrest Olokun. Olokun me lembra carnaval, né? Aqueles termos afros em samba enredo, sabe? Olokun. Gostamos. O Dion Jones eleva o nível desses linebackers, né? Vamos ver se vão se manter saudáveis. E aí na defesa, você tem aí o Desmond Trufant de um lado, o Isaiah Oliver do outro, Keenan Neal e o Ricardo Allen, que eu acho um excelente safety, que também se machucou durante a temporada passada. Né? Assim, gente, talento toda tem. Secundária machucou. Esses jogadores são muito bons. São jogadores bons, mas são jogadores que estão com muito problema em se manter saudáveis a temporada toda. Pois é. Eu acho que esse é o... Esse é o maior problema dos Falcons. É tipo o Chargers, o maior inimigo é ele mesmo. Se esses jogadores se manterem saudáveis, essa defesa vai dar trabalho, Rafa. Esse que é o X da questão, né? Se eles vão conseguir se manter saudáveis. De novo, o Dan Quinn sabe desenhar muito bem defesas. Ele que montou aquela defesa do Seahawks junto com o Pete Carroll. Montou uma defesa com né, Rafa? Pois mas eles montaram a defesa do Seahawks do zero, né? Então, e sem grandes nomes também, eram nomes desconhecidos até aparecer o Legion Boom. Então, ele sabe fazer isso, já fez isso algumas vezes, levou esse time ao Super Bowl. Então, ele tem meu voto de confiança de que ele vai conseguir transformar essa defesa, mas com a sorte que ele teve no ano passado, ele não vai conseguir fazer nada. Então, tem que ver se eles... O Olodum ali faz a sua macumba aí para tirar essa zica dos Falcons e o time voltar a competir aí dentro da NFL. Só assim mesmo. E o kicker é o Giorgio Tavecchio. Que
que é um jogador confiável também, mas que também tem problema de lesão, né? Mas é um jogador que dá para confiar para chutes longos. Esse time ameaça o Saints, minha cara minha? Não, nesse momento não. Eu acho que assim tem muita coisa aí que a gente precisa, que a gente só vai conseguir analisar na temporada. Pode querer dar uma reetada, porque óbvio é rival de divisão, mas assim vamos ver se eles vão conseguir voltar a bater colocado que nem fazia. Se conseguir manter o time saudável. Se você não conseguir manter o time saudável, não adianta você ter nada ali, que você não vai fazer nada mesmo. Dá pra ganhar a divisão, Rafa? Dá, eu acho que dá. Vai ser muito difícil. O Saints, para mim, é o favorito com força. Mas eu acho que os Falcons conseguem brigar ali, talvez até cavar um wild card e sem muita diferença. Eu acho que pode arretar, ganhar a divisão, acho muito difícil. Esse time precisa... É muita gente machucada, que machucou a temporada inteira, e a gente tá com medo esse ano. Eu não consigo chutar alto assim, não. É o que dificulta apostar muito nesse time dos Falcons, mas tem a qualidade, por isso que eu digo, eu acho que de briga sim a divisão, mas ganhar eu não diria que vai ganhar, não. É um time que pode pegar um wildcard e encher o saco de quem enfrentar, né? Então, exatamente, é um time ranheta. Eu acho que um divisional round é um bom palpite. Se o time tiver poucas lesões, pelo menos, acho que um divisional round, na segunda rodada do playoff, perfeito para perder para os Rams em Los Angeles nos playoffs. Ai, pronto. É a minha meta. É sério que vai ser isso até janeiro? Ô, Rafa, você quer que eu te lembre o último Falcons e Rams nos playoffs? Mas é por isso que eu quero. Eu gosto. Eu lembro, mas é por isso mesmo que eu digo. É o meu revanche. Eu esperava ele no ano passado. Tomara que ele venha esse ano. Eu te conheço. Você deve lembrar de cada drive do jogo. Cada jogada você deve... Bola passando na mão do Sammy Watkins. Você lembra do Farrell Cooper soltando os punts, fazendo fumble nos punts, entregando o jogo. Maravilha. Um sábado, 11h30 da noite. E eu dando soco no chão e acordando os vizinhos xingando. Maravilha. Não, imagina que cena mais linda. Imagina os vizinhos do Rafa que torcem para os Patriots lá em Boston. Entendem porra nenhuma. Vendo o Rafa sofrendo Olha, mas eu imagino eu mudei para um prédio vendo o Super Bowl. Olha, eu mudei para um prédio onde no final do corredor tem uma torcedora dos Rams, incrível. Nossa. E o vizinho de baixo é torcedor dos Cowboys. Então eu vou dar mais uma fuçada aqui em volta. Mas torcedor dos Cowboys é praga, não é nem gente. O Cowboys tem uma torcida nacional, né? Bom, falando de um time que não tem uma torcida nacional, mas que vem aí em busca de melhorar, é o Tampa Bay Buccaneers, que traz aí como principal mudança o seu coaching staff. Bruce Arians é o head coach, ele que saiu da aposentadoria, acho que cansou de ficar em casa vendo a sessão da tarde, e agora terá aí como coordenador ofensivo Byron Leftwich, a bruxa da esquerda, para os mais íntimos. Puta que pariu. Nossa, Miguel. E o Todd Bowles como coordenador defensivo. São exatamente 11 horas da noite. Olha as coisas que o Miguel tá falando para nós. Ninguém te obrigou a gravar. A bruxa da esquerda, tá bom. Bruce Arians, deixando a bruxa de lado, Bruce Arians e Todd Bowles, vocês acreditam que são nomes para dar uma levantada nos Buccaneers? Que dupla, hein? Eu juro que não é cutucada, tá? Mas eu lembro, a gente fez o programa, escrevi até uma coluna pro The Playoffs, na época que o Mike McCarthy foi demitido, eu tinha 2 candidatos para assumir os Packers, 2 candidatos ideais. Não, um a gente falou dele na semana passada, que era o Vic Fangio, e o outro era o Bruce Arians, que eu acho que ele era o head coach perfeito pros Packers. O problema é, o Bruce, ele falou que ele só voltaria da saída da aposentadoria para treinar os Browns, que é um time que ele tem um carinho, só que aí chegou no final da temporada e foi para Tampa Bay, que para mim só diz que ele simplesmente não queria treinar os Packers, né? Mas enfim, é um cara que diz que estava se aposentando, que estava cansado do esporte, e um ano depois ele sai da aposentadoria para assumir um time.
Enfim, é complicado. Não sei, será que tá ainda tem velho, o reumatismo dele não aguenta o frio de Green Bay. Pode ser. Foi por isso que ele não foi pra lá, sentido. entendeu? O reumatismo mas dele... Cleveland não é muito quente, não. Mas enfim. Mas ele foi pra Flórida, ele não foi pra Cleveland. Ele foi lá. Todos os velhos dos Estados Unidos moram na Flórida, ele foi pra lá, ué. Inclusive o Bruce Arians. Mas o Todd Bowles é um cara que eu gosto muito dele. Eu gostava dele até como head coach dos Jets, mas acho que ele serve melhor como coordenador defensivo, então acho que ele pode arrumar essa defesa. E o Byron Leftwich, né? Não tem muita pressão, exatamente. O Byron Leftwich, né? A bruxa da esquerda, como você disse, é um cara que é um discípulo do Bruce Arians. Ele foi muito bem em Arizona no ano passado, ele arrumou a ataque do Arizona que estava um caos até ele assumir a posição de coordenador ofensivo, e foi bem. Eu lembro dele, eu gostava muito dele como quarterback, ele era o barrigudinho, o quarterback dos Jaguars, absurdo, mas jogava bem, jogou nos Steelers também. Ele é quarterback gordinho, é engraçado ver atleta gordo, é uma alegria. Então, pô, eu gosto do Byron Leftwich, eu acho que ele vai... Não, mas beisebol não é atleta, né? Aqui pra nós. Pô, olha a mancada! Beisebol pode ser joga e toma cerveja enquanto você joga. Não cara joga parado, né? Não é muito. Pô, você quer um esporte mais legal que você toma cerveja enquanto você pratica? Não, maravilha, mas não requer que o outro cara seja um atleta. Tipo bocha, pô. Ninguém aqui tá falando que não é legal, a gente só tá falando que não tem o esforço físico do futebol americano. Não, isso sem dúvidas, né? Mas o que eu quero dizer, eu acho que o Leftwich ainda vai ser um head coach também. E se o Jameis Winston não conseguir render sob o comando do Bruce Arians, é bom ele arrumar outra carreira, porque o caráter dele já não me agrada muito, e o que ele tá feito em campo também não. Se com o head coach que mais sabe trabalhar com quarterbacks na NFL, que eu já vi, pelo menos, ele não conseguir elevar o nível dele, arrumar esses defeitos que ele tem de ser porra louca e jogar interceptação igual doido, acabou, não tem mais chance pra ele. Eu acho que a avó dele falou pra ele, vai lá, você pode ser quarterback, a galera comprou essa história e ele tá aí até hoje, porque pra mim ele é só papo, Ô, Rafa, quais são as falhas do jogo do Jameis Winston? Você acha que o Bruce Arians pode corrigir? É que ele é burro, infelizmente ele é burro. Não, mas ele é talentoso. Fisicamente ele tem tudo pra render. Ele é forte, ele é rápido. Só que ele não tem juízo nenhum. Tem mobilidade, ele tem um puta braço. Ele tem um puta braço, ele consegue acertar qualquer passe que precisa, mas ele é burro. Ele não sabe tomar decisão, ele não sabe ler defesa, e ele arrisca quando tem necessidade dele arriscar. Aí ele atrapalha o time. É um cara que joga 40 touchdowns e 39 interceptações. É óbvio que eu tô exagerando, mas não tem como você botar um time nas costas de um cara que, como eu disse, é porra louca e é burro. Então, se o Bruce Arians conseguir educar ele, e eles têm uma conexão, eles têm uma história juntos, então é o cara perfeito para arrumar o Jameis Winston. Se o Bruce Arians conseguir educar o Jameis Winston a ser um quarterback de NFL, a gente pode ter um quarterback de alto nível. Eu não aposto nisso. Agora, se nem o Bruce Arians consegue dar jeito nesses defeitos idiotas que ele tem, acabou. É hora de arrumar outra carreira, aposentar, porque ele nunca mais vai ser um quarterback titular na NFL. Então, agora vamos falar do que prejudica ele, que é essa linha ofensiva, que é uma baba, hein, gente? Vamos ser sinceros, 41 sacks na última temporada seguidos. Mas também porque o Jameis Winston segura a bola por 70 anos, né? Eu ia falar exatamente isso. Ele fica 2 horas sambando até ele tomar a paulada. Não solta nem a pau a bola, porque ele não sabe, mas é porque ele não sabe ler a porra do jogo. Pois é, exatamente. Ele fica olhando, ai meu Deus, o que eu faço? Ele se desespera, aí ele faz aqueles patos mortos que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que é uma linha que cansa também. É muito pelo jogo do Winston. É uma linha que começa bem o jogo, mas depois você vê que o desempenho no segundo tempo é abaixo. Vamos ver como que essa linha vai se portar nesse ano. E é um time que não consegue arrumar o jogo terrestre, né? Isso também atrapalha bastante, facilita para a defesa quando você vira um time unidimensional. E não fez nada para corrigir isso, né? Mantém aí o Peyton Barber e o Ronald Jones como running backs, não trouxe ninguém no draft para isso.
Parece que os Bucks não querem acertar o jogo terrestre. Vai ser o quarto ano. Parece que eles não ligam para jogo terrestre. Ou vai jogar. Eu não vejo nenhuma melhora também. Aí eu não boto muita fé no Bruce Arians arrumando isso, não. É complicado. Então, quando você não tem jogador pra pôr, não tem como se arrumar. O time não traz ninguém decente pra fazer isso faz trocentos mil anos, vai continuar essa porcaria mesmo. O time não tá nem aí. O backfield é fraco, o quarterback não é confiável e a linha ofensiva não é confiável. Vamos lá, falar do que é mais confiável, que é o corpo de recebedores, né? Os tight ends, eu acho uma dupla legal. O O.J. Howard, principalmente, o Cameron Brate, acho uma dupla bacana. E os wide receivers, o Mike Evans, que é um craque, que está vitimado nessa equipe que não consegue sair do lugar. O Mike Evans é um cracaço. Chris Goodwin, que vem evoluindo. E aí outros jogadores que compõem também, o Justin Watson e o Breshad Perriman. Mas é um time que perdeu duas peças, uma importante no Adam Humphries e outra no Deshaun Jackson, que não conseguiu fazer o que ele veio para fazer só com o Fitzpatrick, né? Não conseguiu entrar em sintonia com o James Winston, mas era uma arma, o deep threat, né, desse time. Então é outro setor que enfraqueceu. Quem eu boto muita fé no O.J. Howard. Vai minha primeira dica de fantasy da temporada. Eu acho que o O.J. Howard vai ser o melhor tight end de fantasy da temporada. É um cara que saiu do draft com muita expectativa. A gente tem um pouquinho de paciência com o tight end, que é uma posição que demora para o cara adaptar. Mas, no meu ponto de vista, esse é o ano do O.J. Howard. Eu acho que é a peça mais perigosa desse ataque. Indo para a defesa, olha só, hein, gente. Aí vem. Jason Pierre-Paul, que mostrou que está em forma, né? Teve 12 sacks e meio, se eu não me engano. Lembrando agora de cabeça, na última temporada. Ndamukong Suh e Vita Vea. Mas ele vai jogar depois do acidente? Tem essa, né? A expectativa é que jogue. Então, né? Mas não é certeza ainda. Ele perdeu outro dedo? Não, ele sofreu um acidente de carro e deu alguma coisa na coluna dele, se eu não me engano. Então, aí essa é uma incógnita que faz toda a diferença, né? Porque ele é o principal jogador ali que ataca o quarterback pelos lados. Pelo meio é muito forte. A chegada do Sul, junto com o Vita Vea, que vem para o segundo ano, que é um jogador que tem tudo para se firmar, e o Karen Nassib do outro lado. Você acha que você, Rafa, que conviveu um ano com o querido Ndamukong Suh, esse doce ser humano, você acha que ele vem para se firmar no lugar do Gerald McCoy nos Bucks? Ele tá fazendo o tour de aposentadoria dele, né? Ganhando os dinheirinhos dele, fazendo seu nome em alguns estados diferentes, porque ele quer ser empresário. No ano passado, o Suh foi a grande decepção dos Rams, né? A gente esperava muito mais dele, jogando ao lado do Aaron Donald. Ele só veio jogar mesmo nos playoffs, né? Então, um ano depois e sem o Aaron Donald do lado dele, é difícil a gente apostar muito no Suh. Mas ele tem o Vita Vea, que ano passado era o meu jogador predileto no draft. Ele teve alguns problemas, não conseguiu jogar muito na sua primeira temporada, mas acho que ele vai evoluir esse ano. E o Carl Nassib, que veio dos Browns, é um jogador com muita qualidade também. Então, talvez ele pode encaixar na vaga do JPP aí, caso ele não consiga jogar. Mas caso tenha... Eu acabei de olhar aqui e é esperado que ele fique fora aí uns meses, porque foi a lesão dele foi no pescoço. Pois complica um pouquinho. É uma queda. Você tem Carl Nassib, Jason Pierre-Paul, Vita Vea, Ndamukong Suh, uma coisa. Agora, você perdeu o Jason Pierre-Paul, cai muito mais em cima das costas do Nassib ali para ser o jogador de exterior. Aí já pode. Mas o Vita Vea junto com o Suh ali, eu acho que pode dar muito certo. Eu gosto muito do Vita Vea, é um cara que eu apostei muito na carreira dele. Eu não vi nada que me desacreditou do Vita Vea, não. Eu só não sei se o Suh vai conseguir contribuir tanto quanto esperam dele. Eu gosto do Suh, com todo respeito, mesmo com a decepção do ano passado, eu gosto dele e tô torcendo para ele dar certo em Tampa Bay. Agora, linebacker aqui interessante, hein? Levon David, que é o linebacker pela direita, né? O Will, ele, é um jogador
muito bom, jogador ágil, jogador que também caça quarterback de vez em quando, bom de tackle. E agora ele vai ter a companhia do Devin White, né, que vem aí do draft com muita expectativa. Outro cara que tem um arranque impressionante, que adora ir em direção ao quarterback. E o Shaquille Barrett. Eu acho aqui um dos pontos fortes do time, esse setor de linebacker. O Devin White é um cara que entra na liga com bastante expectativa, né? Ele vem para a função que o Conor Alexander fazia muito bem antes. Eu acho que mantém o nível, talvez eleva um pouquinho, mas tirando ele, nada chama muita atenção. O Lavonte Davis, né, como você falou, é um cara que vem de uma ótima temporada, mas ainda eu não considero ele uma certeza dentro da NFL. E o Shaq Barrett não é um jogador para ser titular. Eu queria que o Luiz estivesse aqui no programa para ele poder falar do Shaq Barrett, que ele fala muito bem. Pois é. Exatamente. Não é um cara que você pode apostar muito nele. Então, eu acho que esse setor tem o potencial para fazer um terror dentro da liga esse ano, mas ele também tem o potencial para ser um puta fracasso. Então, é um belo... É aquele ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Exatamente. Depende do Devin White, né? E depende muito também da linha defensiva, né? Se a linha defensiva conseguir jogar no seu nível, facilita para os linebackers. Se precisar que os linebackers resolvam problemas, aí a gente vai ter problema. Não, a gente só não pode esquecer que o Devin White é um cara caçador de quarterback, é um cara que avança muito a linha. Então a defesa contra o jogo terrestre pode sofrer. Isso é fato. O time pode tomar muita corrida por conta dessa adaptação do Devin White para a NFL, para o jogo do Todd Bowles. Quem sabe assim eles não aprendem que se precisa de um jogo terrestre. E tem um detalhe que a gente... e tem um detalhe que o time perdeu nesse setor, que o Von Alexander, que é o grande líder dessa defesa, né? Isso também pode ser muito sentido, né? Você não tem mais o seu líder ali no setor de linebackers. E quem que vai assumir essa liderança, né? Tem esse detalhe também. Agora, secundária, Carlton Davis, Vernon Hargreaves, eu acho complicado. Justin Evans e o Kentrell Bryce, meu caro Rafael Fraga. É o ponto fraco desse time nos últimos anos e continua sendo, né? Se você for analisar no papel... Manteve todo mundo? Pois é, eu achei que eles tinham trago alguém. Não sei, agora eu vou ter que dar uma pesquisada na minha lista aqui, eu não tô vendo ninguém. Eu achei que eles tinham feito alguma contratação. Né? Veio só do draft. Veio do draft o Mike Edwards na terceira rodada. Safety. Muito pouco para um time que tem uma dificuldade muito grande em defender passe, né? Então, já tinha sido o problema desse time e vai continuar sendo. É o que o Todd Bowles faz de melhor, né? Arrumar a secundária. Então, de novo, vamos dar um pouco essa defesa é inteira minha boca. O front seven me preocupa menos. Eu acho que tem bastante talento, dá para jogar, dá para vencer com esse front seven. Agora, a secundária vai precisar do Todd Bowles fazer mágica. Vai precisar de mágica do Todd Bowles. O Todd Bowles não é muito mágico, não, né? Pelo que a gente viu no Jets nos últimos anos. Mas a secundária dos Jets sempre é efetiva. Foi. Não, o Jets sempre tiver uma defesa sólida. O problema é lá na frente. Segue à espera de um milagre essa secundária. Vamos ver. E para fechar o podcast com chave de ouro, ele, né? Nosso brasileiro, Cairo Santos. Será? Teve um desempenho razoável na última temporada, voltando de lesão, né? Ele errou quatro chutes acima de 40 jardas, né? Um número preocupante para um cara que era tido como elite, como top 10 por muitos especialistas. Mas é que o problema dele é crônico, né? Isso aí complicou muito para ele não estava 100%, então tem que levar tudo isso em consideração, mas ele é um cara que eu acho que se tem alguma coisa para confiar nisso aí, é nele. Então, só que os Buccaneers draftaram o kicker, né? O Buccaneers eu tava olhando aqui. Eles draftaram o Matt Gay, né, na 5ª rodada. Então, se eles draftaram o kicker, é porque eles querem ter um jogador de resguardo. Eles não confiam totalmente no Cairo Santos, infelizmente, né? O Cairo Mas eu acho que é mais no quesito lesão do que talento.
Não, E óbvio. veio um cara do Alemanha também, né? O Philip Anderson. Tá disputando uma briga. Não sei se tá garantida a vaga do cara ou não. Então, depende da condição física, né? O cara é um excelente kicker, mas o cara errou nos jogos que ele disputou aí, acho que foram 12 jogos, 11 jogos, enfim, na última temporada, errou 4 chutes acima de 40 jardas, é um número que preocupa, né? E o Buccaneers é um time que ganha se ganhar no sufoco, então precisa do kicker. Então tomara que o Cairo consiga jogar, mas o fato de ter aí trazido um cara do programa internacional e um cara do draft significa que o Buccaneers está resguardado na posição de kicker. A gente não sabe as informações que eles têm sobre a condição física do Cairo. É de se aguardar. Enfim, o Buccaneers tem alguma aspiração, Rafa, nessa temporada? Briga pela divisão. Não, brincadeira. Pronto. Não, é brincadeira. Eu só queria ver se a minha ia rir de novo. Não, eu acho que é um time que não briga por muita coisa, não. Talvez um recorde respeitável, um 8-8, assim, vamos dizer, uns 50%. Mas até rabeira, isso eu acho que me surpreenderia. Rabeira, pois é. O time precisa sair do poço. O interessante seria uma evolução do James Winston para ver se eles têm o quarterback de franchise deles ou não. Então a gente vai ver. Tem tanta coisa para evoluir nesse time aí. Pois é. Tem peças de qualidade, tem a espinha dorsal de um time competitivo. Igual a mesma coisa que eu falei no ano passado. Há 2 anos atrás a gente estava com a expectativa que esse time era um time para Super Bowl. Então, assim, não acaba tão rápido assim a qualidade do time, que ainda tem grande maioria daquelas peças. Mas é um time que tem sido muito mal treinado nos últimos anos, e tem esse problema aí que é o James Winston. Então, e a falta de um jogo terrestre, é claro. Então, vamos ver se a gente tem uma evoluçãozinha dos Buccaneers. Eu acho que o Buccaneers joga para isso, para evoluir esse ano e não para ser competitivo mesmo, para playoffs, essas coisas assim. Acho que pensar em playoff é pensar demais, na minha. Não, você pensar muito longe, tem muita coisa para arrumar esse time. Eles têm um longo caminho pela frente, tem que arrumar tanto o setor defensivo quanto o setor ofensivo, então não vai ser dessa vez. Maravilha, então fechamos, portanto, o preview da divisão da NFC Sul. Então, o Saints como favorito, no nosso consenso, e o Falcons com possibilidade de ir aos playoffs, ou com ganhar na divisão, ou via wild card. Valeu, Mia, aquele abraço. Tchau, até mais. Rafa, aquele abraço, até a próxima. Aquele abraço, um prazerão. A gente se vê aí na semana que vem para falar da sua divisão, né, meu? Pois é, falaremos de Colts e companhia na semana que vem com a AFC Sul, com muito mais prévias para você. Lembrando, você tem aí no feed já as prévias da NFC West e AFC West também para poder ouvir. Tem os podcasts com a análise das tabelas da NFC, Power Ranking, análise do draft. Você que está chegando agora na família USA na rede, tem muito conteúdo legal já dessa temporada, certo? Então a gente volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau!